Sr. Primeiro-Ministro, talvez seja bom, Sr. Primeiro-Ministro, entender de uma vez por todas que a Assembleia da República não funciona só quando o Sr. Primeiro-Ministro aqui está presente. Não funciona só assim. E se não existe coordenação no Governo para informarem, designadamente por parte do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, para informar o Sr. Primeiro-Ministro com regularidade daquilo que se passa nesta Casa, daquilo que se discute e daquilo que se propõe, isso é um problema do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, os Verdes, por exemplo, já propuseram aqui na Assembleia da República que se criasse um tipo de via verde de acesso das micro, pequenas e médias empresas ao CREN, designadamente para criar melhores e mais condições para a internacionalização dessas micro, pequenas e médias empresas, mas não só, para se reforçarem também no mercado nacional, coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não gosta de falar, porque estrangula o mercado nacional. Sr. Primeiro-Ministro, portanto, há mais vida para além da presença do Sr. Primeiro-Ministro aqui na Assembleia da República. E aqui os deputados têm o direito de questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre aquilo que bem entenderem. E uma pergunta que eu quero fazer ao Sr. Primeiro-Ministro em nome dos Verdes é a seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro está a querer despedir-se da Sra. Ministra da Saúde? Ou seja, nós vamos voltar a assistir a uma nova vaga de encerramento de serviços de saúde, como assistimos quando foi embora o então Ministro Correia de Campos. O problema das micro, pequenas e médias empresas em Portugal tem também a ver com o acesso ao CREN e tem sobretudo a ver com a sua falta de liquidez, para a qual o Governo bem tem contribuído através das políticas que tem implementado e estrangulado justamente essas micro, pequenas e médias empresas em favor de grandes grupos económicos e do sistema financeiro. É assim, resumidamente, aquela que tem sido a opção do Governo. E a afirmação dessas empresas no mercado interno e no mercado externo está difícil justamente porque o Governo não ajuda. Monta uma loja, grande benefício para as empresas. Essa é a solução que o Governo tem para as empresas se internacionalizarem. Não! É preciso reforçar o nosso mercado, é preciso reforçá-las para que elas ganhem condições de se afirmarem também no exterior. É evidente, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente às questões de saúde, não também, Sr. Primeiro-Ministro. O vosso objetivo não é garantir melhoria das condições. Claro que não, diz aqui o Sr. Deputado e muito bem, não. Sabe porquê? Porque o Sr. Primeiro-Ministro lembra-se do encerramento das maternidades? Lembra-se do critério que foi utilizado? Ao Sr. Primeiro-Ministro, no início desta legislatura, dirigi uma pergunta ao Ministério da Saúde por escrito, por acaso a Sra. Ministra ainda não obtive resposta a essa pergunta, que questionava o seguinte: porque é que o mesmo critério não foi utilizado para as maternidades privadas? Porque acaso tinham sido muitas delas encerradas. Até agora quantas foram? Sr. Primeiro-Ministro, 0. Públicas, muitas. Privadas, 0. Então não é a segurança dos utentes que está em causa, não. É sempre a mesma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Poupar com os direitos que as pessoas e os cidadãos devem ter. E isso o Governo não quer saber. Pode restringir direitos, mas desde que poupe na despesa em detrimento dos direitos dos cidadãos, esse é o grande objetivo do Governo. Porque os portugueses já repararam e se viram o discurso do Governo e a grande carta do discurso do Governo a partir de uma determinada altura, por acaso, a partir das eleições, passou a ser o déficit. O desemprego começou a ser uma coisa secundária, até no próprio discurso do Governo. A obsessão com o déficit, a obsessão com Bruxelas, passou a ser a macropolítica por parte do Governo e em detrimento, justamente, dos direitos dos cidadãos, da qualificação do nosso país e dos nossos cidadãos e da melhoria das condições de vida dos cidadãos no nosso país, que era para isso, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo devia servir. Eu quero também, até e por último mesmo, Sr. Presidente, denunciar as declarações que a Sra. Ministra da Saúde fez relativamente à pretensão dos enfermeiros. Não é que a Sra. Ministra da Saúde reconhece a justeza da pretensão dos enfermeiros? Claro, é evidente, porque ela é legítima, é justa, e aquilo que vem dizer é que essa justiça não se vai aplicar porque não há condições financeiras para isso. Isto diz tudo. O Governo gera injustiça no país em favor dos números de Bruxelas. Chega, Sr. Primeiro-Ministro, de governar para Bruxelas, é tempo
de começar a governar para o país, curiosamente, como tinha prometido em campanha eleitoral. Muito obrigada.